Senhor, vela por mim, que farei sem ti? Sou eu, não sou nada, guarda-me, Senhor. Senhor, vela por mim, que farei sem ti? Sou eu, não sou nada, guarda-me, Senhor. Senhor, vela por mim, que farei sem ti? Sou eu, não sou nada, guarda-me, Senhor. Senhor, vela por mim, que farei sem ti? Sou eu, não sou nada, guarda-me, Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. 2 dos discípulos de Jesus iam a caminho de uma povoação chamada Emaús, que ficava a 2 léguas de Jerusalém. Conversavam entre si sobre tudo o que tinha sucedido. E quando falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Ele perguntou-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Pararam, com um ar muito triste, e um deles, chamado Cleófas, respondeu: Tu és o único habitante de Jerusalém, a ignorar o que lá se passou nestes dias. E ele perguntou: Que foi? Responderam-lhe: O que se refere a Jesus de Nazaré, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes de sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Mas, afinal, é já o 3º dia depois que isto aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos sobressaltaram. Foram de madrugada ao sepulcro, não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que lhes tinha aparecido uns anjos a anunciar que ele estava vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tudo como as mulheres tinham dito. Mas a ele não o viram. Então Jesus disse-lhes: Homens sem inteligência e lentes de espírito para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Não tinham Messias de sofrer tudo isso para entregar a sua glória? Depois, começando por Moisés e passando pelos profetas, explicou-lhes que todas as Escrituras o lhe diziam respeito. Ao chegarem perto da povoação, para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Mas eles convenceram-no a ficar, dizendo: Ficai conosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. Jesus entrou e ficou com eles. E quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Neste momento, reabriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Mas ele desapareceu da sua presença. Disseram então um para o outro: Não ardia cá dentro o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Partiram imediatamente de regresso a Jerusalém
e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, que diziam: Na verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Queridos amigos, este Evangelho que acabámos de escutar no terceiro domingo da Páscoa convida-nos a fazermos um caminho como os discípulos de Emaús. Nós muitas vezes falamos do caminho quaresmal, mas falamos pouco do caminho pascal. E este Evangelho centra-nos no caminho pascal e na importância da Páscoa, na importância de fazermos um caminho em conjunto. Este Evangelho começa por nos mostrar que aqueles dois discípulos iam tristes, falavam sobre o que tinha acontecido. Há uma certa tristeza neste caminho. E Jesus, que aparece no meio deles, a primeira coisa que faz é meter-se com essa tristeza, é meter-se com essa realidade, é falar com eles, é dizer-lhes o que é que estão a falar, o que é que eles estão a dizer. E a primeira atitude dos dois discípulos de Emaús, podemos dizer, não é assim uma atitude muito bonita, porque é uma atitude crítica. Perguntam-lhe como é que é possível, como é que ele é o único habitante de Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu. E Jesus continua este diálogo e pergunta-lhes então o que foi. E eles contam a Jesus o que aconteceu. E Jesus, ouvindo aquela tristeza, a atitude de Jesus também é engraçada, porque Jesus diz-lhes que eles são pouco inteligentes e são lentos de espírito para acreditar. Podemos dizer, eles foram críticos em relação a Jesus, então Jesus também é crítico em relação a eles. Mas sabemos que não é isso. Sabemos que não é isso. Esta atitude de Jesus, aquilo que Jesus lhes diz, é uma atitude de tristeza, porque Jesus, digamos assim, tinha-lhes dito tudo o que ia acontecer, tinha-lhes dito tudo o que ia suceder. E eles tinham esta dificuldade em acreditar. Se calhar, se olharmos para nós, percebemos que muitas vezes isto também acontece connosco. Ou seja, esta atitude de ser crítico, e muitas vezes nós somos críticos, mas depois também a outra parte, que é a dificuldade em acreditar, a dificuldade em colocarmos ao lado de Jesus, em percebermos tudo aquilo que Ele já nos foi dizendo, tudo aquilo que Ele tem para nos dizer. E é de facto uma dificuldade que acontece em todos os tempos. Mas também neste tempo que estamos a viver. Nós estamos a viver um tempo extraordinário, e não é extraordinário por ser um tempo muito bom, pelo contrário, é um tempo difícil, é um tempo em que somos convidados a viver de maneira diferente, em olharmos para aquilo que é essencial, e a nossa fé é de facto essencial. É essencial este caminhar juntos, como nos mostram os discípulos de Emaús, como nos mostra Jesus quando se aproxima deles e faz caminho com eles. Esta ideia de caminhar juntos, esta ideia de sinodalidade, esta ideia de viver em comunhão, é uma ideia fundamental que nós não podemos perder neste tempo em que vivemos. A Igreja vive momentos difíceis, dizia o Papa Francisco, porque o Papa dizia: esta não é a Igreja, esta é a Igreja num tempo difícil, porque a Igreja precisa da comunidade, a Igreja precisa da comunhão, a Igreja precisa desta ideia de encarnação, porque o nosso Deus encarna, faz-se próximo. E nós estamos a viver um tempo de dificuldade precisamente por causa disso, porque não temos esta proximidade. E nós precisamos de proximidade, porque esta pandemia pode esconder outras pandemias. Essas pandemias, às vezes, meias escondidas, vêm mais ao de cima. A pandemia do medo, do egoísmo, da autossuficiência. Essas pandemias, se calhar, estão a tornar-se mais evidentes até. E nós temos de ter cuidado com isso, ou seja, não deixar que isso aconteça na nossa vida, não deixar que isso aconteça com o nosso coração, não deixar que o nosso coração endureça, porque se o nosso coração endurece, então nós somos incapazes de ver. Há este caminho dos discípulos de Emaús que depois eles conseguem ver, ou seja, não é evidente, não veem logo, mas conseguem perceber a importância desta presença de Jesus. E por isso este ficar connosco,
como é importante este ficai connosco. Há qualquer coisa que os faz pedirem a Jesus para ficar com eles. E Jesus fica e ele reconhece, e eles reconhecem-no ao partir do pão. Também, uma vez mais, aqui esta ideia central da Eucaristia na vida cristã. E a Eucaristia é fundamental na vida cristã. Como dizia São João Paulo II, a Eucaristia faz a Igreja. Esta consciência tem de ser uma consciência muito clara para nós, hoje, neste tempo em que vivemos afastados da Eucaristia, afastados da comunhão. Não faz com que não seja importante. Pelo contrário, percebemos como de facto é importante, como de facto é fundamental. Depois, neste mesmo caminho, Jesus desaparece da sua presença. Há aqui muito neste tempo, este aparecer e desaparecer. Desaparece da sua presença. Mas, ao desaparecer da sua presença, Jesus não fica ausente da vida deles, porque eles olham para aquilo que tinha acontecido e percebem isso. Não ardia cá dentro do nosso coração. Ou seja, não ardia cá o nosso coração quando Jesus falava, quando Jesus nos explicava as Escrituras, quando Jesus se meteu neste caminho connosco. E se nós transportarmos isto para nós e para a nossa vida, esta consciência também para nós é muito importante. Como é que nos arde o nosso coração? Como é que o meu coração arde com esta presença de Jesus? Nós não podemos esquecer que a presença de Jesus é fundamental para a nossa vida. É fundamental para a nossa vida e é fundamental para aquilo que nós precisamos de fazer. Os discípulos, e isto é uma coisa que nós fomos vendo nestes Evangelhos, é esta necessidade também de anunciar. Não ficaram quietos, não ficaram felizes interiormente e pronto. Não ficaram quentinhos, digamos assim. Não. Foram anunciar, foram dizer o que tinha acontecido. Esta necessidade do anúncio é tão importante também para nós. Esta necessidade de perceber que se Jesus é o nosso maior tesouro, nós temos de o levar aos outros. E também neste tempo, a importância de levar Jesus aos outros. A importância de não nos esquecermos que esta fé não é marcada pelo confinamento, digamos assim, mas pelo contrário. Mesmo confinados, nós conseguimos anunciar Jesus. Se calhar é mais difícil, porque se calhar temos de procurar anunciá-lo àqueles que estão ao pé de nós, à nossa família, e sabemos que é sempre mais complicado, mas é um desafio grande, porque se calhar não vou ler o Evangelho, não vou andar lá com o Evangelho, não vou ler o Evangelho, não vou pregar, mas vou viver de maneira diferente. E isto também nos pode ajudar a sermos cristãos de outra maneira, a sermos cristãos mais de verdade, com a vida. É tão importante esta consciência que nós precisamos de ter, que é a vida que é importante. Dizia o Papa Francisco, agora, como os discípulos de Emaús, voltai à vossa Jerusalém, isto é, à vossa vida diária, às vossas famílias, ao vosso trabalho, à vossa amada pátria, cheios de alegria, coragem e fé. Não tenhais medo de abrir o vosso coração à luz do ressuscitado. Deixai que ele transforme a vossa incerteza em força positiva para vós e para os outros. Não tenhais medo de amar a todos, amigos e inimigos, porque no amor vivido está a força e o tesouro do crente. Esta ideia central do amor vivido, que é o amor experienciado e que obviamente tem dificuldades, claro que sim, claro que tem dificuldades. Nós às vezes achamos que a Páscoa é o tempo das não dificuldades, ou seja, Jesus ressuscitou, é a luz, muito bem, mas depois quando vamos olhar percebemos a dificuldade. Os primeiros discípulos estavam assim como os discípulos de Emaús, entristecidos, achavam que tinha acabado tudo, estavam com medo, fechados em casa. Não foi um tempo fácil, e nós até sabemos, historicamente, aqueles primeiros 300 anos foram complicados, não é? E por isso esta consciência de que a fé, a Páscoa, tem esta luz e esta verdade, mas também tem dificuldades, claro que tem dificuldades.
Agora, nós não podemos desistir, temos de ser perseverantes, temos de ser resilientes, ou seja, temos de lutar por aquilo em que acreditamos e temos de ter esperança. A esperança é tão importante nestes tempos em que estamos a viver. Precisamos mesmo de ter esperança, de acreditar nesta presença de Jesus nas nossas vidas e acreditar também que amanhã isto vai melhorar, isto vai passar e nós podemos viver a nossa fé de maneira mais normal. Agora fala-se muito da normalidade possível. Pronto, mas nessa normalidade possível é importante que haja alguma normalidade. Ter esta consciência e pedir essa ajuda a Nosso Senhor. Nossa Senhora, com as suas atitudes e com os seus gestos, ela guardava tudo no seu coração. Nós precisamos de imitar Nossa Senhora nesta sua atitude e também nós precisamos de guardar no nosso coração aquilo que sentimos de facto que é importante para nós. Que Nossa Senhora nos ajude a viver este tempo pascal mais centrados em Jesus, que Nossa Senhora nos ensina a viver este tempo centrados naquilo que de facto importa. Peçamos essa graça, peçamos que Nossa Senhora nos auxilie e seja também o nosso refúgio e a nossa força. Desejo-vos a todos um santo domingo, que sejamos capazes de viver este tempo, que é um tempo de graça, que é um tempo especial para nós, que sejamos capazes de o viver com esperança, com esta esperança cristã que não nos engana e que não nos desilude e que é o nosso caminho. Um santo domingo.